E aí, churrasqueira não cheia aí? Vamos, né? Bora. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E o gato aí? Na carne aí? Linguiça do jeito. Linguiça do jeito aí. Vamos que nós não estamos moleza não. Nós Só somos claros, hein? nós e nós de novo. Aí de novo. Nós de novo. Ó, tem aqui, pessoal, creme de galinha, vou mostrar de novo para o pessoal ver que esse negócio tá bom, viu? O churrasco aqui tá... E a carne tá aqui, pessoal. Deixa eu pôr aqui, ó. Essa carne aí. E o churrasco tá aqui, não é não, galegão aí? Vamos aqui, o galegão tá aqui. Galegão tá aí, botando quente aí pra voar. Põe pra gerar, galegão. Bota pra gerar. Põe pra gerar, galegão. Nós pra gerar. Tem até laranja, pra tirar gosto também de laranja se quiser, né? E é o galegão, depois do galegão de novo aqui nessa porra. É isso aí. Tá aí. É isso aí, galegão. Eu tô querendo, só minha avó que tem que guardar.